Eu começo o programa de hoje falando do mercado global de leite. Nos últimos meses, os preços mais baixos do leite, na maioria das principais regiões leiteiras globais, reduziram a oferta, de acordo com o último relatório trimestral do mercado de lácteos do Rabobank. No hemisfério norte, a oferta está se contraindo, impulsionada pelo declínio do rebanho e pelo rendimento mais fraco nos Estados Unidos e pelas condições meteorológicas variáveis e margens estreitas na União Europeia. Todos os olhos estão voltados para a Nova Zelândia nas próximas semanas, à medida que a produção aumenta rapidamente até o pico de outubro. As expectativas iniciais previam uma temporada de produção mais robusta, especialmente com relação à baixa produção da temporada anterior. No entanto, as recentes reduções drásticas nos preços do leite estão obrigando os produtores de leite a reduzir os custos de produção. Essas medidas, juntamente com o El Niño, significam mais do que um pico muito mais baixo poderá surgir no país por mais um ano. A oferta e a demanda da China continuam sendo foco de atenção também, inicialmente considerado fundamental para a recuperação do mercado global de lácteos. Esses dois pontos convergem em uma miríade de fatores que empurram a tão almejada recuperação da demanda chinesa ainda mais para o futuro. Na opinião do Rabobank, a probabilidade de um possível efeito chicote está aumentando, com o surgimento da demanda possivelmente surgindo meses antes da produção mundial de leite poder se recuperar. E agora vamos falar do imposto DITR, chamado de Imposto sobre Imóveis Rurais. A declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, DITR, é uma obrigação fiscal no Brasil que recai sobre imóveis rurais. Sua base de cálculo é o valor da terra nua, excluindo melhorias. A DITR deve ser feita anualmente e enviada à Receita Federal até o dia 29 de setembro, às 23 horas 59 minutos e 59 segundos, horário de Brasília. A declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural requer informações essenciais que abrangem a identificação do contribuinte, incluindo nome, CPF, CNPJ e endereço. Além disso, é necessário fornecer detalhes sobre a propriedade rural, como sua descrição, localização, área total, áreas de preservação permanente e reserva legal. Informações relacionadas ao uso da terra, seja para agricultura, pecuária ou exploração florestal, devem ser incluídas juntamente com a descrição das benfeitorias presentes na propriedade, como edifícios, cercas e estradas. O cálculo do imposto é baseado na área e no valor da terra nua, levando em consideração as alíquotas e deduções estabelecidas pela legislação vigente. O pagamento do imposto pode ser feito de diversas maneiras, conforme a Receita Federal. E agora vamos comentar de um tema muito atual: sinal e ruído. Esse foi o tema de uma palestra que aconteceu durante um grande evento em Goiânia sobre pecuária de corte. E na oportunidade eu conversei com a palestrante, que causou impacto positivo nos 1.300 participantes do evento. Confira. Eu vou conversar agora com Kellen Severo. A Kellen ela é jornalista especializada em agro e ela deu uma palestra aqui nesse evento que está acontecendo. Uma palestra muito interessante que deveria ser, vamos dizer assim, multiplicada para o país inteiro, para todos os produtores e também, não só produtores, mas para as pessoas que lidam com o agro. Foi uma palestra que mexeu, tenho certeza absoluta, com todo mundo. Ela falou de um tema muito interessante: ruído e sinal. Nós estamos mais preocupados com ruídos do que com sinais. E o mundo está aberto para o Brasil e parece que nós, brasileiros, a parte política, não está enxergando isso. O mundo está
nas nossas mãos. É mais ou menos isso? Que bacana, Toninho. Obrigada pelas suas palavras. E é isso mesmo, eu acredito que a gente precisa colocar uma atenção maior naquilo que a gente está escolhendo consumir como conteúdo. Porque na era da informação, o que sobra é conteúdo. Toda hora no nosso celular, na rede social, no portal de notícias. E estamos ávidos por consumir, consumir, consumir. O que acontece? Aumenta o volume de informação e diminui o volume de atenção. O agronegócio está mais complexo, precisa de tomadas de decisões mais refletidas e muitos ainda estão tomando decisões estratégicas e essenciais de formas distraídas, conectados com ruídos sem perceber o sinal. Bom, isso significa dizer que a prática, principalmente dentro do agro, a prática, vamos dizer assim, de um passado muito recente, tem que ser mudada. As coisas mudaram, o mundo está mais rápido, as coisas estão acontecendo muito mais rápido. E parece que, de maneira geral, nós ainda não percebemos isso. Nós temos que colocar na cabeça, pelo menos é o que eu acredito, que assim como a China, ela voltou para o lado da tecnologia, nós temos uma coisa muito mais importante, que é comida. E nós podemos ser o supermercado do mundo, não podemos? Acredito que o Brasil já tem ocupado parte dessa posição e há espaços ainda maiores a serem ocupados, especialmente numa lógica de diversificação de novos mercados, e o Brasil tem se destacado nesse eixo. Nesse momento, o que eu enxergo é que a gente consegue combinar a tradição, uma tradição na pecuária, uma tradição na agricultura, com inovação. E esse é o modelo de sucesso, em que aquelas ferramentas que nos trouxeram até aqui não necessariamente nos levarão para a próxima fase. A gente aproveita aquilo de bom da fase anterior e adiciona novos conhecimentos para surfar novas ondas. Essa nova onda significa um Brasil ocupando mais espaços no mercado competitivo global, e para isso precisa ter qualidade e precisa ter uma boa comunicação sobre a origem dos nossos produtos, para diminuir qualquer desconfiança externa em relação às boas práticas adotadas por aqui. Ô Kellen, a geopolítica atual, a geopolítica mundial, está ajudando o Brasil? É complicado porque existem questões humanitárias, mas objetivamente sim, porque com o aumento das tensões geopolíticas aumenta a necessidade de segurança alimentar, de comida. E a gente vê isso no eixo Rússia e Ucrânia, em que parte daquela produção do leste europeu acaba ficando retida, a Ucrânia perde espaço, o Brasil já está ocupando espaços deixados pela Ucrânia, exemplo da questão do milho. A gente percebe claramente uma piora nas relações entre Estados Unidos e China. Um dos eixos envolve Taiwan. Estados Unidos e China são grandes parceiros comerciais do Brasil. Estados Unidos também é um concorrente do Brasil no mercado agrícola, ou seja, são bastante importantes as peças desse xadrez na geopolítica mundial que a gente precisa acompanhar, sabendo que o Brasil tem uma posição estratégica de fornecedor de comida. E para finalizar, porque a Kellen tem uma agenda aí meio complicada, a política atual preocupa? Eu acredito que sim, é um fato. O agro brasileiro tem preocupações em relação à gestão do novo governo, isso basicamente ligado a regulações, a riscos de aumentos de impostos, dado o desafio fiscal que tem pela frente. Então, não dá para a gente tapar o sol com a peneira. Há uma preocupação do setor agro com um aumento de dificuldades para conseguir trabalhar, apesar da gente ver movimentos também dentro do Ministério da Agricultura, de tentativas de diversificação de mercados, de tentativas de ampliação de um plano safra, que tem dificuldades, que a torneira está pingando, conta gotas. Ainda que hajam boas intenções, há desafios e a gente precisa observar isso de perto para tomar melhores decisões. Bom, e só para finalizar, eu tenho batido muito na seguinte tecla. De maneira geral, fala-se que o produtor rural tem que entender muito da porteira para dentro. Eu já sou o contrário. Além de entender muito da porteira para dentro, ele tem que ser um especialista da porteira para fora. Não adianta eu produzir se eu não sei para quem eu vou vender, como eu vou vender. Então, nós produtores rurais, nós temos que entender muito
das duas coisas, porteira para dentro e porteira para fora. Aí já começa a fazer muita diferença, né, Kelly? Concordo plenamente, é isso mesmo. As habilidades, elas precisam ser aumentadas, aprimoradas e é uma visão cada vez mais empresarial para gestão de custo, otimização de resultados e sustentabilidade do negócio ao longo do tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer. E depois do intervalo, nós vamos comentar das exportações brasileiras do agro e vamos comentar também do mercado de combustíveis, mais detalhadamente do diesel. E eu vou conversar com Giovana Araújo. Ela é sócia da KPMG para Agribusiness Markets e especialista em agronegócios. E nós vamos falar da SAI Brasil e também da KPMG, que promovem pesquisas para identificar oportunidades e desafios da tecnologia no agronegócio brasileiro. Nós voltamos já, é um minuto só. A gente sabe como é difícil proteger. Proteger quem você ama. O que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Caldrin 20 anos. Com você para proteger. Bem-vindos à fantástica fábrica de massas da Cristal Alimentos. É muito bom, eu nunca vi uma coisa dessa vida. Uau, que isso? Massas Cristal Alimentos. Pureza alimentando a vida. Fecha mês Casa do Pica-Pau. Uma seleção de ofertas incríveis, porque é sempre tempo de economizar. Geradores a partir de R$ 2.599 ou em 10 vezes de R$ 259,90. Freezer grandes marcas a partir de R$ 2.599 ou em 12 vezes de R$ 216,58. Aspirador de pó e água por apenas R$ 439 ou em 10 vezes de R$ 43,90. Fecha mês Casa do Pica-Pau. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. A sua voz foi ouvida. Agora, a Expedição Meia Ponte conta com a sua participação para defender o Rio. Visite as estações de educação ambiental e participe de palestras, jogos e ações pedagógicas. Veja de perto e aprenda sobre os fatores que agridem o Rio. Junte-se a essa luta em defesa do Meia Ponte. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Nesta quinta, 11h15 da noite tem... A praça é nossa! Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Caldrin, 20 anos protegendo sua família. Estamos de volta e agora vamos falar das exportações brasileiras do agro. As exportações brasileiras de produtos agropecuários, elas seguiram avançando no primeiro semestre deste ano, conforme mostram
pesquisas do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, realizadas com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Bom, esse faturamento em dólar do setor cresceu 4,5% no primeiro semestre deste ano, sendo puxado pelo maior volume embarcado, que aumentou 14%, já que os preços médios em dólar caíram um pouco mais de 8%. Segundo pesquisadores do CPEA, o milho foi o produto que registrou a maior taxa de crescimento no volume. E foram aí expressivos 86% de embarque, enquanto a soja em grãos apresentou o maior volume exportado, representou 49% de todo o volume escoado pelo agronegócio brasileiro e 40% do valor gerado pela receita em dólar. Assim, o ano tem sido muito favorável aos produtos do complexo soja e aos setores sucro-alcooleiro e também florestal para o segundo semestre do ano. O comportamento de preços internacionais das commodities vai depender do tamanho da safra no hemisfério norte e da ocorrência de eventos inesperados ao longo do período. Para o câmbio, a expectativa dos agentes do mercado financeiro é de que se mantenham ao redor de R$ 5,00 por dólar neste segundo semestre, mas, no entanto, a continuidade da elevação dos juros no mercado norte-americano deve atrair mais capital para esse país, pressionando o valor do dólar ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Com a colheita finalizada, a moeda mais estável resta ao setor agroexportador esperar que os preços não sejam demasiadamente depreciados no mercado internacional para que se possa superar o montante de 160 bilhões de dólares e marcar mais um recorde de faturamento neste ano. E agora vamos falar um pouquinho do mercado de combustíveis, mais detalhadamente do diesel. O preço médio do diesel S10, que é o tipo mais comercializado aqui no Brasil, subiu 12% nos postos de combustíveis do Brasil entre o dia 1º e o dia 13 de setembro, para R$ 6,31 o litro. É o valor mais alto desde março. Pelo menos é o que apontou o índice de preços Ticket-Log. O diesel comum, por sua vez, subiu 11,8% no período e foi comercializado a R$ 6,13. Também o maior preço médio desde março, de acordo com o levantamento feito com base nos abastecimentos realizados em 21 mil postos credenciados da Ticket-Log. O movimento ocorre depois que a Petrobras, principal produtora de combustíveis do país, anunciou um aumento de 25,8% nos preços do diesel vendido às distribuidoras a partir de 16 de agosto, após uma disparada recente do petróleo e de seus derivados no mercado internacional. Segundo a diretoria da mobilidade da Endered Brasil, desde o início de agosto, após o último reajuste nas refinarias, o preço do diesel vem ficando mais caro para os brasileiros. E agora eu vou conversar com Giovana Araújo. A Giovana, ela é sócia da KPMG para Agribusiness Markets. Ela é especialista em agronegócios e nós vamos falar, vamos dizer assim, de uma parceria da SAI Brasil e KPMG, que promovem juntas pesquisas para identificar oportunidades e desafios da tecnologia no agronegócio brasileiro. Giovana Araújo, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-la aqui, tudo bem? Bom dia, como vai? Ué, é um prazer. Tá tudo bem, tudo ótimo. Giovana, explica para mim o que é a KPMG. O que ela faz, aonde ela está localizada? Dá um ampassão, uma viajada na KPMG. Ah, que ótimo. A KPMG é uma empresa de consultoria. Na realidade, a KPMG nasceu como empresa de auditoria, está no DNA da KPMG a auditoria.
e com o passar dos tempos ela desenvolveu outros braços, né, de serviços que foram as frentes de consultoria e impostos, né? Então a KPMG auxilia, né, as empresas na auditoria das suas demonstrações financeiras, né? Então é um selo de confiança, ela está entre as chamadas Big Four da auditoria, mas ela também desenvolve outros serviços apoiando as empresas, por exemplo, na área de impostos, que então toda a parte de reestruturação societária, na frente de recuperação de créditos, e as frentes de consultoria são amplas. Então, hoje, desde a parte de transformação de negócios, né, transformação digital, por exemplo, frente de inovação, toda a parte de gestão de riscos. Então, tem um portfólio aí recheado aí de serviços. A KPMG fica em São Paulo, né, a sede, mas a KPMG nasceu no interior de São Paulo, em São Carlos, né? Então, ela já nasceu com um DNA aí agro. Certo. Bom, então a KPMG, vamos dizer assim, só para dar uma fechada, é uma empresa especializada justamente naquela área que causa mais, vamos dizer, medo no empresário, que é a parte de imposto, Receita Federal, recuperação, auditoria, enfim, é aquela que mexe lá no coração, na ponta do coração. É verdade, é verdade. São temas hoje que são de extrema importância para o empresário hoje, né? E principalmente agora, no contexto da reforma tributária, né? Então, o Brasil já é conhecido pela sua complexidade fiscal e a gente vai conviver aí por um bom tempo, né? Provavelmente com dois regimes, um regime de transição que traz aí complexidade e preocupações adicionais aí para todo o empresariado, né? Pois é, e também nós não podemos esquecer que agora, a partir desse mês de setembro, já está valendo, vamos dizer assim, um levantamento da Receita Federal dentro do agronegócio, né? Que está começando aí já uma verificação do livro caixa eletrônico aí dos produtores rurais, muita gente aí tem parceria, muita gente arrendou terra, e agora a Receita vai fazer esse levantamento, né? E talvez aí é onde entra também o serviço da KPMG, né? Sim, eu acho que o agro cresceu de uma forma exuberante, eu diria, né, nos últimos anos. Então, aquela empresa que era pequena há 3, 5 anos atrás, com esse crescimento de receita, ela virou uma empresa média, né? E a empresa média virou uma empresa grande. Lá atrás, a empresa que ainda rodava parte dos seus negócios no CNPF, né, do acionista principal, ela passou por um processo, né, de formalização dos negócios, né? E esse é um processo que a gente vê com muito natural, né? E com bons olhos. Esse crescimento do agro, naturalmente, vai levar as empresas a organizarem a forma como elas operam, até porque, para acessar o mercado de capitais hoje, a gente sabe que essa é uma demanda do agro, é preciso que a empresa esteja com esses selos de confiança, né? Então, buscar uma organização, toda a governança do negócio, plano de sucessão, ter suas demonstrações financeiras organizadas, auditadas, tudo isso faz parte, eu diria que, de uma jornada muito positiva das empresas do setor e natural no setor que tem o crescimento que a gente tem no agro, né? Então, hoje, a KPMG, se algum produtor, alguma empresa do agro tiver essa necessidade, pode contratar os serviços da KPMG. Sim, pode contratar, que a gente vai ter o maior prazer aí em contribuir nessas frentes. Bom, Giovana, agora vocês também fazem um trabalho em conjunto, com a SAI Brasil. Que trabalho que é esse? A SAI Brasil, ela tem sido uma parceira da KPMG em uma série de pesquisas. Então, a gente leva conteúdo especializado para o setor, né? Então, sempre de uma forma gratuita, né? As pesquisas que são disponibilizadas ao público.
E nós estamos numa terceira edição com eles, de uma pesquisa, sendo que desta vez, especificamente com o olhar para o agro, né, ouvindo o agronegócio, sobre o tema adoção de tecnologia. Então, a pesquisa se intitula Caminhos da Tecnologia no Agronegócio, Oportunidades, Desafios e Perspectivas. Então, conjuntamente com a SAE, a KPMG lançou um questionário no mercado, disponibilizou para toda o que a gente chama cadeia de valor, né? Então, desde o produtor, que é o coração do agro, até todas as partes relacionadas com esse produtor, para ouvir, né? Quais são esses caminhos da tecnologia, quais são os desafios, quais são as oportunidades e quais são as perspectivas na visão dessas pessoas. Na verdade, Giovana, não é só no Brasil, o mundo todo vem tomando um rumo diferente. Quer dizer, nós estamos, parece que, eu tenho dito que a gente está virando a página de uma época depois da pandemia, muita coisa mudou, muita coisa vem assim, coisas talvez que a gente nem imaginava, está começando a acontecer. E esse trabalho de pesquisa é um trabalho fundamental, porque norteia não só a pessoa, o profissional, mas como o setor, né? Exatamente, né? O agro chegou aos números que você estava relatando há pouco, né? Essa performance incrível, né? De exportações, representa aí metade das divisas do país, com o comércio exterior, então uma performance sensacional. Ele chegou através de muita adoção de tecnologia, né? Então a tecnologia embarcada nas máquinas, equipamentos agrícolas, tecnologias biológicas, né? Toda a parte de genética. Então, para continuar crescendo, olhando para frente, a gente tem esse desafio de crescimento, né? O agro hoje alimenta 800 milhões de pessoas no mundo, e esse contingente só vai crescer. É preciso olhar para a tecnologia, né, e dizer, olha, né, a gente está exatamente o que você falou, estamos num momento muito particular, a gente tem novas tecnologias, né, então, além da física, da biológica, temos agora as tecnologias digitais. Verdade. Temos todo esse tema de sustentabilidade, então vai ser preciso fazer mais com menos, e então a gente precisa ouvir o produtor até para saber como é que ele está encarando esses desafios. Né? Verdade. Tem muita coisa acontecendo e pode ter certeza absoluta, muita coisa ainda vai acontecer. E se a gente não tiver, vamos dizer, uma base, pode ter certeza, vai ter problemas sérios. Bom, eu conversei com Giovana Araújo, sócia da KPMG para a Agribusiness Markets, uma empresa especializada em auditoria, impostos, recuperação, enfim, excelente. Se você quiser conhecer mais, entre no site www.kpmg.com.br. Giovana, foi um prazer conhecê-la e eu gostaria de trazer mais vezes você aqui no nosso programa, porque eu sei que tem muita coisa boa. Muito obrigado, um bom dia e até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia e bom dia a todos. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não se deve julgar o homem pelo mérito, mas sim pelas suas grandes qualidades, mas pelo seu uso que sabe fazer delas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.